pessoal, tudo bem? Hoje a nossa aula é bem simplesinha de fazer. Nós vamos aprender a fazer esse cropped top com gola canoa, que é uma gola mais aberta, mais caída no ombro. Não chega a ser uma ciganinha, tá, pessoal? Mas é uma gola bem aberta. Não se preocupe que para quem não gostar dessa gola toda, eu vou explicar como fazer a diminuição, tá? Para quem gostar dela mais fechada. Enfim, antes da gente começar as explicações, eu quero convidar você que está aí assistindo essa videoaula no meu canal e ainda não é inscrito aqui, que se inscreva, tá, pessoal? Não custa nada pra você e é muito importante pra nós essa inscrição, muito importante para que o canal continue funcionando. Então inscreva-se aí, ative o sininho. Quando você ativa o sininho, mesmo você que já é inscrito, ative o sininho. Quando você ativa o sininho, você recebe no seu celular, no seu e-mail, notificações de novos vídeos aqui no canal. Então você vai ver tudo, não vai perder nada, tá? A melhor maneira de você não perder nenhum vídeo aqui do canal é você ativando o sininho. E para ativar o sininho você precisa se inscrever antes, ok, pessoal? Para iniciar esse trabalho, pessoal, você vai precisar tirar a medida do seu ombro, ok? Como assim a medida do seu ombro? Você vai pegar uma fita métrica, vai colocar de uma pontinha do ombro, tá, a outra. Não precisa ser a circunferência do seu ombro, apenas a frente. A frente está suficiente, tá? De uma ponta a outra. Depois que você tirar a medida do seu ombro, é hora de você fazer as correntes iniciais. Essas correntes iniciais, pessoal, elas precisam ser múltiplos de 4. Então, você vai fazendo de 4 em 4 correntes, 4, 8, 12, 16, até você chegar à medida do seu ombro, ok? Estou deixando aí uma tabela de medidas para o tamanho P, M, G e GG com a sugestão de comprimento de ombro para cada tamanho. Para você que quer fazer em outros tamanhos e não tem a medida referente, então eu estou deixando a sugestão aí. Mas lógico que se você estiver fazendo para você, eu sempre aconselho que você faça tirando diretamente as suas medidas ao invés de seguir medida de tabela, tá, pessoal? Então vamos fazer as nossas correntes que a gente precisa para o nosso trabalho. Para esse trabalho eu vou utilizar o fio Encanto da Círculo. Está aparecendo aí do lado uma tabela com a quantidade de novelos para cada tamanho. O fio Encanto, pessoal, é um fio 100% viscose e ele tem o tex de 777. Ele é um fio um pouquinho mais grossinho, mas se você gostar de fios mais finos, mais delicados para peça de moda, você também encontra o Encanto Slim, que é o mesmo fio, porém com tex bem menor, tá? A cor que eu vou utilizar aqui é a 53,98, porém as medidas que eu vou dar para nossa peça vai lhe possibilitar substituir o fio por qualquer outro, tá? De repente você pode não encontrar o fio Encanto, nem o Encanto Slim na sua cidade, então você pode estar substituindo por qualquer outro de sua preferência, que vai dar tudo certo se você seguir as orientações que eu vou dar. Eu vou utilizar dois tamanhos diferentes de agulha. A gente vai começar o trabalho utilizando a de 3 milímetros, tá? A gente vai iniciar o trabalho com a de 3 milímetros e mais no final da peça eu vou trocar a agulha pela de 2,5 milímetros, mas não se preocupe que eu vou avisar vocês na hora que eu estiver trocando de agulha, tá? Vou precisar de uma tesoura para arremate, uma fita métrica e marcadores de pontos. Vamos começar. Então você vai iniciar o seu cordão fazendo aqui correntes de 4 em 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Até que você alcance a medida que você precisa, tá? Lembrando sempre com um total de correntes múltiplas de 4. Vamos lá. Bem, eu vou fazer aqui, pessoal, apenas uma amostra do nosso ponto, que é um ponto muito simples, tá? Depois a gente vai trabalhar diretamente na peça. Então, depois que você alcançar a medida que você precisa, você vai fazer mais duas correntes. Uma, duas. Vai pular a primeira corrente e a partir da segunda você vai fazer pontos baixos. Um ponto baixo para cada corrente, tá? Pessoal, contem quantos pontos baixos vocês estão fazendo, tá? Nós vamos precisar desse total mais pra frente, então vocês vão contar quantos pontos baixos vocês estão fazendo e vão anotar aí que daqui a pouco eu vou pedir esse valor pra vocês, tá? Olhem só, mas lembrando, sempre fazendo um ponto baixo para cada corrente. Quando você chegar no final da carreira, você vai fazer uma correntinha para subir e vai voltar fazendo ponto baixo sobre ponto baixo. Ou seja, eu preciso de duas carreiras de pontos baixos
deixando o trabalho dessa forma. Olhem só, pessoal, 2 carreiras de pontos baixos. Agora nós vamos trabalhar nessa carreira, nessa próxima carreira, com pontos altos duplos. São grupos de 4 pontos altos duplos presos juntos. Só que para iniciar nós vamos fazer 4 correntes para subir, que equivale ao primeiro ponto alto duplo. Vamos virar o trabalho e junto a essas 4 correntes nós vamos colocar um único ponto alto duplo. Nós vamos iniciar essa carreira fazendo 2 pontos altos duplos juntos. A partir de agora a gente começa a trabalhar os 4 pontos altos duplos juntos. Então nós vamos aqui pular 3 pontos da base, 1, 2, 3, e no quarto ponto a gente faz o primeiro grupo. 1, 2, 3, 4. Os nossos grupos vão ser feitos dessa forma. Fiz aqui o primeiro grupo, vou fazer o próximo da mesma forma. Pulo 3 pontos da base, no quarto eu começo. Primeiro ponto alto duplo. O segundo. O terceiro. E o quarto. E assim eu sigo fazendo dessa forma até o fim da carreira, tá? Vamos lá. Pronto, pessoal, olhem só como tá aqui o nosso trabalho. Nós estamos chegando aqui no finzinho da carreira. Fiz o último grupo de 4 pontos altos duplos e agora eu vou encerrar a carreira. Restam apenas 4 pontos da base, vou pular os 3 e no quarto eu vou fazer um pouquinho diferente do que eu comecei. Eu comecei com 2 pontos altos duplos, porém eu vou encerrar com 3 pontos altos duplos. Esse ponto a mais, ele é necessário para que essa etapa do trabalho dê certo, para que não falte ponto. Porém, quando a gente for unir as duas partes, daqui a pouco você vai entender melhor isso, quando a gente for unir as duas partes, esse ponto que eu estou fazendo a mais agora, ele será eliminado. Mas não se preocupe que mais à frente você vai entender do que eu estou falando. Então, nós vamos pular 3 pontos da base e no quarto ponto a gente vai fazer 3 pontos altos duplos. Pronto. Encerramos assim a nossa terceira carreira do trabalho. Pessoal, você vai continuar seguindo esse esquema dessas 3 carreiras. Vamos fazer agora sobre os pontos altos duplos, pontos baixos. Um ponto baixo para cada ponto alto duplo da base. Eu quero 2 carreiras de pontos baixos da mesma maneira que eu fiz aqui. Então, eu vou fazer uma correntinha para subir, vou virar o trabalho, vou fazer um ponto baixo no primeiro ponto alto duplo, um ponto baixo no segundo, um ponto baixo no terceiro, um ponto baixo no quarto, e você vai fazer isso até o fim da carreira. Um ponto baixo para cada ponto alto duplo. Chegou no último ponto alto duplo, você vai fazer uma correntinha para subir e vai voltar fazendo ponto baixo sobre ponto baixo. Eu quero 2 carreiras de pontos baixos e uma carreira com os grupos de pontos altos duplos, da maneira que a gente fez anteriormente. A gente vai só repetindo. Mas eu tenho uma observação para fazer aqui para vocês. Nós iniciamos a carreira de pontos altos duplos fazendo 2 pontos altos duplos no início e encerrando com 3. Só que essa questão de iniciar com 2, fim, ela vai ser alternada. Ou seja, na próxima carreira que você precisar iniciar os pontos altos duplos, você vai iniciar com 3 e vai encerrar com 2. Aí na terceira carreira de pontos altos duplos, você novamente volta a iniciar com 2 e encerrar com 3. Sempre alternando a quantidade de pontos que você vai iniciar e encerrar. Eu vou mostrar aqui o meu trabalho principal já adiantado para mostrar melhor para vocês do que eu estou falando. Olhem só, esse aqui é o nosso trabalho já mais adiantado, tá? Nós começamos aqui são as correntes iniciais, nós começamos de cima para baixo. Esse aqui é o nosso trabalho mais adiantado, como você pode ver. Nós trabalhamos apenas fazendo 2 carreiras de pontos baixos e uma carreira de pontos altos duplos, 2 de pontos baixos e uma de ponto alto duplo. E essa questão de hora iniciar com 2 pontos baixos e encerrar com 3, e hora iniciar com 3 e encerrar com 2, é para que isso aqui aconteça. Olhem só, de um lado a gente tem apenas os 2 pontos baixos e do outro apenas os 3 pontos baixos.
Isso aqui é para facilitar na hora de fechar, tá? De fechar as duas partes, vai facilitar na hora da gente eliminar o ponto que tá sobrando. Nós arrematamos o fio, como você pode ver, porque agora a gente vai começar a fazer a segunda parte. E essa segunda parte a gente vai trabalhar diretamente nas correntinhas iniciais, nessa parte aqui de cima, onde a gente iniciou o trabalho. Eu venho dando a tabela de medidas, de sugestão de tamanho para você fazer, porém nesse momento eu não vou dar. Por quê? Porque acaba sendo uma decisão sua. Mas antes da gente voltar com o fio para a peça, é necessário que a gente decida o tamanho que a gente quer para nossa gola. A proposta da minha peça é uma gola canoa, uma gola bem mais longa, que fica caída, às vezes caída ao ombro, que fica com o ombro à mostra. Não chega a ser uma ciganinha, tá, pessoal? Não chega a ser uma ciganinha, mas às vezes deixa o ombro à mostra, dependendo da maneira em que você estiver utilizando a peça. Ou seja, eu vou fechar aqui pro ombro um espaço bem pequeno, deixando o resto pra gola. Só que nem todo mundo gosta disso, nem todo mundo gosta daquela gola muito grande, do ombro à mostra. Então, eu vou mostrar pra vocês como eu vou fazer a minha, e em cima do que eu fizer, você vai fazer pra você, deixando a gola do tamanho que você quer, tá? Eu não vou dar a medida justamente por isso, para que você faça do tamanho que você achar melhor essa gola, tá? Que você deixe essa gola do tamanho que você achar melhor. Então eu vou voltar aqui com o nosso fio, vou prender aqui em qualquer lugar, do início, qualquer um dos lados, na verdade não é qualquer lugar, é qualquer um dos lados. Mas você vai prender no primeiro pontinho, tá? No primeiro pontinho, na primeira correntinha, você vai prender o seu fio, vai fazer uma correntinha para subir e vai fazer um ponto baixo no mesmo ponto. Esse aqui é meu primeiro ponto baixo, já fechando o ombro, já estou fechando o ombro, tá? Eu vou pro próximo ponto fazer o segundo ponto baixo. Eu vou pro próximo ponto fazer o terceiro ponto baixo. No próximo eu faço o quarto, no próximo eu faço o quinto ponto baixo. Aqui eu fiz, pessoal, 5 pontos baixos. Esses 5 pontos baixos estão marcando a fechadura do meu ombro. Como eu disse, eu quero uma gola grande, então meu ombro para isso precisa ser pequeno. Eu vou fazer só isso aqui, tá? Se você quiser uma gola menor, você faça mais pontos até você chegar ao tamanho que você quer, do fechamento do seu ombro, mas sempre contando quantos pontos baixos você fez, tá? A mesma quantidade de pontos baixos que você fez desse lado, você vai fazer do outro. Então, eu vou vir aqui com o marcador apenas para eu não me perder, e como eu fiz 5 aqui, eu vou marcar 5 pontos aqui para eu fazer depois. 1, 2, 3, 4, 5. E nesse quinto eu vou colocar o marcador. Aqui onde eu tô colocando o marcador é onde eu vou começar a fechar o ombro novamente. Quando eu estiver chegando aqui no final, eu vou começar a fechar o ombro aqui. Você deve ter lembrado que... lembrar que ainda há pouco eu pedi para vocês contarem, quando vocês estavam fazendo a primeira carreira de ponto baixo do trabalho, para vocês contarem quantos pontos vocês fizeram, quantos pontos baixos vocês fizeram na primeira carreira do trabalho todo e anotarem que a gente ia precisar mais à frente. Pois é, nesse momento que a gente precisa desse total. Eu fiz 73 pontos baixos na primeira carreira. Desses 73 pontos baixos, eu vou subtrair a quantidade de pontos baixos que eu vou precisar para o ombro. E eu vou precisar para o ombro aqui de 10 pontos baixos. Eu fiz 5 aqui e depois eu vou fazer 5 aqui, tá? Então, 73 menos 10 é igual a 63. Vocês vão fazer a mesma coisa. Vocês vão pegar o total de pontos baixos que você contou da primeira carreira e vão subtrair a quantidade de pontos baixos que você escolheu fechar dos dois lados do ombro, tá? Lembrando, tem que ter a mesma quantidade de pontos. Se você fez 5 aqui, você faz 5 aqui. Se você fez 7 aqui, 7 aqui, 10 aqui, 10 aqui, enfim, tá? E o que você vai fazer com o resultado? Com o resultado, você vai fazer correntes. No meu caso, o resultado foi 63. Então, eu vou voltar aqui e vou fazer 63 correntes, ok? 1, 2, 3, 4,
61, 62, 63 correntes. Então, agora, eu venho aqui lá pra onde eu botei o marcador e nele eu começo a fazer novamente os pontos baixos. Olha só. Venho pro próximo ponto. 2, venho pro próximo ponto. 3, no próximo ponto. 4, e aqui o último ponto, 5. 5 pontos baixos. Olha só. Essa parte aqui, pessoal, é a nossa gola, tá? É o tamanho que eu quero pra minha gola. Então, agora o que você vai fazer? Aqui eu vou tirar o marcador porque ele já não interessa mais. Então, agora o que você vai fazer? Você vai repetir desse lado, sobre esse fio aqui. Essa aqui é como se fosse, não, é a primeira carreira da segunda parte do nosso trabalho. Você vai repetir sobre ele a mesma coisa que você fez na primeira parte, ok? A mesma coisa que você fez. Então, nós vamos fazer aqui 2 carreiras de pontos baixos, uma, depois volta, fazendo a segunda. Depois você vai fazer uma carreira de pontos altos duplos. Depois você volta fazendo mais 2 de pontos baixos. Depois mais uma de ponto alto duplo. E assim vai até você alcançar o mesmo tamanho, tá? A mesma quantidade de carreira que você fez na primeira parte. Você vai repetir a mesma coisa, os mesmos pontos, com uma única modificação, tá? Uma única modificação. Aqui, quando a gente fez a primeira carreira de pontos altos duplos, nós iniciamos com 2 pontos e terminamos com 3. Aqui nós vamos fazer o contrário. Nós vamos iniciar com 3 e terminar com 2, mas a gente vai continuar alternando, só que nós vamos iniciar com 3 e terminar com 2. Aí na segunda carreira a gente começa com 2 e termina com 3. Na terceira carreira a gente começa com 3 e termina com 2. Nós vamos continuar alternando. Porém, a primeira carreira, dessa vez, a gente começa com 3 e não com 2, como a gente começou aqui dessa primeira parte. Então, a gente vai fazer aqui a primeira carreira de ponto baixo. Uma correntinha para subir, vira o trabalho. Vamos fazer aqui um ponto baixo para cada ponto baixo da base. Eu aconselho vocês, só para vocês verem se o trabalho de vocês está certinho, é vocês contarem quantos pontos baixos vocês vão fazer aqui, nesse momento. Aqui, por exemplo, pessoal, eu cheguei aqui no cordão. Eu vou fazer um ponto baixo para cada corrente do cordão. Você precisa aqui, nessa primeira carreira, da mesma quantidade de ponto baixo que você fez na primeira parte. No meu caso, por exemplo, eu tive 73, então eu vou precisar de 73 aqui também. Isso vai demonstrar que eu fiz o trabalho correto. Então, se as suas duas partes tiverem a mesma quantidade de ponto baixo, é porque você fez o seu trabalho, essa distribuição do ombro e da gola de forma correta, tá? Então, essa aqui é a primeira carreira de ponto baixo, eu vou até o final, volto fazendo a segunda, depois inicio os trabalhos dos pontos altos duplos. E eu vou aqui avançar o trabalho até eu ter o mesmo tamanho da primeira parte. Só que dessa vez a gente não vai arrematar o fio, tá, pessoal? Vamos lá. Pronto, pessoal, olhem só como tá a nossa peça, já que as duas partes já estão com o mesmo tamanho. E agora o que a gente vai fazer? Observe que dessa vez eu não arrematei o fio. Aqui eu parei no mesmo lugar onde eu parei aqui. Você deve lembrar que eu disse que eu parei aqui nos pontos altos duplos, sem fazer carreira de ponto baixo. Aqui também, os pontos altos duplos sem fazer carreira de ponto baixo. E eu vou fazer aqui a primeira carreira de ponto baixo, tá? Só que dessa vez eu vou fazer aqui uma até chegar aqui no final. E quando eu chegar aqui no final, a gente volta pra eu mostrar pra vocês o que a gente vai fazer, tá? Então nós vamos agora fazer uma carreira de ponto baixo até a gente chegar aqui no fim dessa carreira, tá bom? Vamos lá. Tô chegando aqui no final, pessoal. E olhem só, aqui eu tô naquele grupo de 3 pontos altos duplos colocados juntos. E como eu disse pra vocês, quando chegasse a hora de unir as duas partes, esse ponto que a gente colocou a mais, que até então era necessário, não seria mais necessário e a gente precisaria eliminar ele. Então, eu fiz aqui o ponto baixo sobre o primeiro ponto alto duplo desses 3, mas ainda falta eu trabalhar esses últimos 2 pontos altos duplos. Como eu não vou precisar de um ponto, eu vou transformar eles dois em um apenas. Então, eu vou entrar aqui no primeiro ponto, laço o fio, puxo, tô aqui com 2 laçadas na agulha.
Venho aqui pro último, laço o fio, puxo. Ficando assim com 3 laçadas na agulha. Agora eu laço o fio e passo por dentro dessas 3 laçadas. Transformei os 2 pontos em um apenas, ok? Agora o que eu vou fazer? Agora eu vou dobrar o nosso trabalho e vou dar continuidade agora na primeira parte que a gente trabalhou, fazendo essa carreira de pontos baixos. Aqui eu tenho os 2 pontos altos duplos, então eu venho aqui no primeiro ponto alto duplo e faço um ponto baixo. Venho no segundo e faço a mesma coisa. E vou fazendo ponto baixo até eu chegar lá no final, tá? Vamos lá. Cheguei aqui no finalzinho, olhem só, aqui já está unido. E agora é hora da gente unir esse outro lado, mas aqui a gente também tem aqueles 3 pontos altos duplos e nós vamos transformar os últimos 2 em um apenas, igual a gente fez anteriormente. Então eu entro aqui com a agulha no primeiro ponto, laço o fio, puxo. Entro no segundo ponto, laço o fio, puxo e agora laço o fio passando por dentro dos 3 pontos, ok? Simples assim. Então agora eu venho para outra ponta, olhem só. E vou fazer aqui, no primeiro ponto baixo que eu fiz, um ponto baixíssimo. A partir de agora, pessoal, a gente começa a trabalhar de forma circular, ok? Vou fazer aqui uma correntinha para subir. E nesse mesmo ponto baixo, onde eu fiz o ponto baixíssimo, eu vou fazer um novo ponto baixo. Vou fazer aqui a segunda carreira de ponto baixo, ok? Nós vamos dar a volta no trabalho, fazendo ponto baixo, ponto sobre ponto. Vamos lá. Chegando aqui no finalzinho da carreira, venho aqui no primeiro ponto baixo e faço um ponto baixíssimo, encerrando aqui a segunda carreira de pontos baixos. Então, como a gente já tem 2 carreiras de pontos baixos concluídas de forma circular, é hora da gente fazer de forma circular os pontos altos em relevo. Aqui mesmo, como você pode ver, eu tô bem em cima de onde a gente fez anteriormente um par de pontos altos duplos. Aqui eu já vou fazer o primeiro grupo. Dessa vez, pessoal, a partir de agora a gente já não trabalha esses grupos pela metade, é sempre 4 pontos altos duplos. Aqui eu já fiz 4 correntes, que equivale ao primeiro ponto, e vou fazer agora mais 3 no mesmo lugar. Pronto. Pulo 3 pontos da base, no quarto ponto eu repito. E eu vou fazer isso até o fim dessa carreira, depois eu vou fazer as 2 carreiras de pontos baixos e eu dou continuidade ao trabalho fazendo ele da maneira que você já conhece, só que agora de forma circular, lembrando, sempre com 4 pontos altos duplos, ok, pessoal? Então eu vou mostrar pra vocês agora o trabalho já mais adiantado. Cheguei aqui no final da segunda carreira de ponto baixo, olhem só. Vou vir aqui no primeiro ponto baixo e vou fazer um ponto baixíssimo, encerrando assim a carreira. Agora é hora da gente iniciar a segunda carreira de pontos altos duplos dessa nossa nova fase da peça, que é quando a gente trabalha de forma circular. Só que eu quero chamar a atenção de vocês para um detalhe. Quando eu fiz aqui a primeira carreira de pontos altos duplos de forma circular, eu fiz o primeiro grupo sobre o primeiro ponto baixo. Por quê? Porque ele daria certinho sobre aqui os 2 pontos altos duplos da carreira anterior, ele ficaria centralizado. E você observa que os nossos trabalhos, a gente sempre tentou fazer esses grupos ficarem de forma centralizadas em referência aos que estão abaixo deles, tá? Em relação aos que estão abaixo deles. Então a gente precisa continuar fazendo isso. Só que se eu fizer isso aqui nesse primeiro ponto, ele vai ficar deslocado, olha só, vou fazer aqui 4 correntes e você pode ver que ele vai ficar deslocado, ele vai ficar logo aqui sobre o primeiro ponto alto duplo do grupo anterior. Então, o que você vai fazer? Você vai precisar decidir qual é a melhor posição aqui para centralizar o seu novo grupo e vai ter que caminhar com ponto baixíssimo até chegar lá. Eu acho que aqui sobre o terceiro ponto alto duplo, até mesmo sobre o segundo, é o suficiente. Então, a gente vai caminhar até lá com um ponto baixíssimo, tá? Venho aqui para o ponto onde eu acho que é o suficiente para fazer o grupo, eu venho e faço outro ponto baixíssimo. E a partir daqui eu dou início ao novo grupo. Então, é sempre bom você,
quando for iniciar uma nova carreira de pontos altos duplos, você observar como está esse grupo, como será posicionado esse grupo em relação aos grupos anteriores, tá? Olhem só. A preocupação é só com esse primeiro grupo, os outros vão dar certinho. Olha só, esse primeiro grupo de cada carreira. Aqui eu pulo 3 pontos, no quarto aqui já vai certinho ficar no lugar correto. Então, a preocupação é só aqui no começo, tá? Então, vocês vão dar continuidade ao trabalho, tá? Sempre observando quando você precisar fazer essas carreiras de pontos altos duplos, como está posicionado o seu primeiro grupo em relação aos anteriores, tá? E você posiciona da maneira que você achar que é a ideal. Vamos lá, pessoal, vamos adiantar o trabalho. Pronto, pessoal, olhem só como tá a nossa peça, já mais adiantada. Olhem só, está aparecendo aí na sua tela a minha sugestão de medidas de altura, tá? Desde a gola até aqui embaixo, ok? Eu continuei fazendo os pontos normalmente, o mesmo ponto que a gente vem trabalhando. E a última carreira que eu fiz foi as 2 carreiras de pontos baixos, tá? Eu fiz aqui as carreiras com pontos altos duplos e depois as 2 carreiras de pontos baixos. Agora a gente vai começar a finalizar a peça. E agora nós vamos trocar de agulha. Você deve lembrar que no começo do vídeo eu falei que eu ia usar 2 tipos de agulhas e eu ia avisar vocês quando eu fosse trocar pela menor. Agora a gente vai utilizar a agulha de 2,5 milímetros, ok? Então a gente vem aqui onde nós paramos, vamos fazer 3 correntes, que equivale a um ponto alto, e vamos fazer um ponto alto para cada ponto baixo da base, tá, pessoal? Olhem só. Simples assim, um ponto alto para cada ponto baixo da base. Você vai fazer isso aqui por toda a volta. Quando você encerrar essa carreira, a gente volta para dar continuidade. Vamos lá. Pronto, pessoal, estamos chegando aqui no finzinho da carreira que a gente fez só com pontos altos. Vou vir na terceira corrente contando de baixo para cima, fazer um ponto baixíssimo e encerrar a carreira. Agora, na segunda carreira, nós vamos fazer o que a gente também vai fazer nas próximas, tá? O que a gente vai fazer na terceira carreira em diante é a mesma coisa que a gente vai fazer na segunda carreira. Agora, nós vamos trabalhar com pontos em relevo, pego pela frente e pego por trás de forma alternada. Como nós vamos sair aqui com o primeiro ponto que a gente sai de baixo, a gente vai iniciar fazendo um ponto baixo em relevo, pego pela frente, da seguinte forma. Eu vou vir aqui com a agulha, colocar a agulha de frente para trás antes do ponto que eu vou trabalhar. O ponto que eu vou trabalhar é esse aqui, olhem só, as 3 correntinhas. Então, eu entro com a agulha de frente para trás antes do ponto que eu irei trabalhar e saio logo depois dele. Laço e puxo. Aqui eu faço um ponto baixo, como eu disse. O ponto baixo é porque é o primeiro ponto, nós vamos precisar ganhar altura. Então, nós vamos fazer mais 2 correntes. Essas 2 correntes, somadas a esse ponto baixo em relevo, equivale a um ponto alto em relevo que nós pegamos pela frente. Agora, nós vamos repetir o ponto alto em relevo, só que dessa vez pegando por trás. Como a gente já tem altura, a gente já vai fazer o segundo ponto, então a gente já vai direto construindo o ponto alto. Em relevo, pego por trás. Então, a gente laça aqui, vem no segundo ponto, só que dessa vez colocando a agulha de trás para frente. A gente entra antes do ponto, passa com a ponta da agulha na frente do ponto, laça e puxa. Deixa eu fazer de novo que eu peguei errado. Olhem só. Agora eu volto a fazer o ponto alto em relevo, pego pela frente. Venho aqui com a agulha na frente do trabalho, entro antes do ponto a ser trabalhado, passo por trás, laço e puxo. Faço o ponto alto. Novamente eu vou mudar a posição. Entro com o ponto de trás para frente, passo aqui na frente, laço e puxo. Agora eu venho de frente para trás. Agora eu venho de trás para frente, sempre entrando antes do ponto a ser trabalhado. Agora eu venho de frente para trás. De trás para frente. De frente para trás. Olhem só como vai ficando. E você vai continuar fazendo isso até o fim dessa carreira. Você vai encerrar a carreira, vai subir a próxima carreira seguindo exatamente a mesma sequência. A mesma sequência que você fez aqui. Onde você fez o ponto alto em relevo pego pela frente, você vai fazer um ponto alto em relevo pego pela frente. Onde você fez pego por trás, você vai fazer pego por trás.
ok? Colocando ponto sobre ponto igual, sempre alternando, seguindo exatamente a mesma sequência que você fez aqui na segunda carreira. Eu vou adiantar aqui o meu trabalho e volto a mostrar pra vocês. Pronto, pessoal, olhem só como tá a parte de baixo do nosso trabalho, olhem só. E agora, a gente vai pra parte de cima fazer uma manguinha igual essa aqui. Eu já fiz a manguinha de um lado, agora a gente vai fazer do outro. É super simples de fazer. Eu fiz essa manguinha usando os mesmos pontos altos duplos que a gente usou durante todo o trabalho e uma carreirinha de ponto baixo. Não tem segredo nenhum, tá? Só que para fazer a manga, você volta com a agulha de número 3. A agulha de 2,5 você vai utilizar apenas para barra, tá? Um outro detalhe é que eu fiz 4 carreiras aqui embaixo. Uma que foi só de pontos altos e 3 de pontos altos em relevo, ok, pessoal? Então, agora a gente vai pra manguinha. Então, pessoal, o que nós vamos fazer? Nós vamos vir aqui na manguinha, vamos prender o fio em qualquer um dos pontos altos duplos do começo de cada carreira que estão na horizontal, olhem só. Aqui você vai prender o fio com um ponto baixíssimo. Vai fazer 3 correntes para subir, aliás, 4 correntes, perdão, que equivale a um ponto alto duplo. E vai fazer mais 3 pontos altos duplos no mesmo lugar. Pronto, olhem só. Aí você vai aqui pro próximo grupinho de ponto alto duplo e repete 4 pontos altos duplos. Só pegue o primeiro ponto alto duplo, tá? Não precisa pegar todos eles, pega apenas o primeiro. Aí você vai fazer isso por toda a volta, fazendo esses grupos de pontos altos duplos, pegando o primeiro ponto alto duplo da cava, tá? Com exceção daqui do ombro, olhem só. Aqui no ombro, a gente tem um espaço mais largo, só de ponto baixo. Então, você vem aqui mais ou menos no meio e faz o grupo aqui na metade do caminho. Faz um grupo na metade do caminho. Quando você terminar esse grupo, você volta a trabalhar aqui, pegando os pontos altos duplos da horizontal até você fechar a carreira, tá? Simples assim essa manga. Vou mostrar aqui pra vocês do outro lado. Olhem só. Quando eu terminei de fazer essa carreira com pontos altos duplos, eu fiz mais uma carreirinha com ponto baixo e arrematei o fio. Simples assim. Se você distribuir os pontos e achar que a manga ficou apertada, você pode colocar mais um grupinho mais junto, enfim. Faça a manga do jeito que você quiser. A única dica importante que eu dou é: observe como você faz de um lado para fazer igual do outro, tá? Para ficar harmônico, para não ficar estranho. E assim a gente encerra a nossa peça, o nosso trabalho de hoje, tá, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado. Vou ficando por aqui. Beijos e até a próxima.